Visionária Esportes. Fala minha gente, bom dia, graça e paz, aqui é Manuel Rodrigues chegando com mais uma edição do Visionário Esportes, nesta terça-feira, 13 de janeiro de 2026. É uma alegria começar o dia ao seu lado, trazendo informação, fé e inspiração, refletindo sobre princípios que sustentam nossa vida e caminhada no Senhor. A palavra que nos inspira hoje está em Hebreus capítulo 12, versículo 28. Portanto, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. O tema de hoje é estruturas e sistemas do reino. O reino de Deus possui ordem, princípios e sistemas que sustentam a justiça, a paz e o crescimento de todos que fazem parte dele. No esporte, uma equipe organizada vence mais. Na vida espiritual, compreender as estruturas do reino ajuda a tomar decisões alinhadas à vontade de Deus. Seguir os sistemas do reino é viver com responsabilidade, respeitando leis divinas, princípios de serviço e caminhos de sabedoria que trazem estabilidade e prosperidade espiritual. Que hoje você reflita sobre como se posiciona e atua dentro das estruturas de Deus, aprendendo a caminhar com discernimento, honra e propósito. Você também pode ouvir a reprise do programa de hoje às 6 horas da tarde aqui na programação da Rádio Visionária, mas fica aqui até o final, tá? E nos acompanhar na sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela nossa Rádio Vida de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora de Ilhota, em Santa Catarina, nas frequências AM 1040 kHz, FM 102,9 e ondas curtas, pela Londrina Web Rádio da cidade de Londrina, no Paraná, e pela Rádio Professor JT da cidade de Ponte Branca, no Mato Grosso. Vamos juntos para mais uma grande jornada de informação, fé e inspiração? Fica com a gente, porque o Visionário Esportes está apenas começando. Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes, e antes do placarzão do Visionário Esportes, vamos aos aniversariantes, começando com os clubes, né? Tem um clube fazendo aniversário hoje, dia 13 de janeiro, é o Nacional de Manaus, foi fundado em 13 de janeiro de 1913, está fazendo aniversário hoje, já disputou Copa do Brasil e algumas outras competições. Parabéns ao Nacional de Manaus. Vamos às personalidades que estão aniversariando hoje, os esportistas. Hoje é aniversário do Rodrigo, jogador do Real Madrid. Tá fazendo aniversário hoje aí, parabéns pro Rodrigo. A Andressa Alves, jogadora de futebol também, fazendo aniversário. A Ana Marcela Cunha, que é nadadora de maratona aquática, medalhista olímpica, parabéns pra Ana Marcela. O Diego Hipólito, ex-ginasta, né, hoje comentarista, né, de esportes, da ginástica, né. Pujols, jogador de beisebol norte-americano, dominicano, tá fazendo aniversário. A Chloe Kim, que é atleta de snowboard norte-americana, fazendo aniversário. O grande histórico, ex-jogador de tênis, Rafael Nadal, tá fazendo aniversário hoje também, parabéns. Justin Upton, jogador de beisebol norte-americano. O David Wagner, que é jogador de futebol paralímpico, para amputados, né? Jogador de futebol amputados, paralímpico, norte-americano, tá fazendo aniversário. Jogador Marco Asensio, jogador espanhol, já foi seleção espanhola, né? O John Hamm, que é jogador de golfe espanhol. O Matt Ryan, quarterback, jogador de futebol americano. Shoma Uno, que é patinador artístico japonês. E a lutadora do UFC, ela tem dupla nacionalidade, ela é de Kirguistão, mas ela também defende o Peru, né? A Valentina Shevchenko, teve grandes lutas aí, é campeã, tá aí, fazendo aniversário também hoje, parabéns para eles. Vamos agora para o placarzão, futebol nacional e internacional. Começamos com a Copinha, fase 32 avos de final, primeiro dia, né? Primeiros jogos aqui. O Cruzeiro venceu meia-noite por 3-1. O Botafogo de Ribeirão Preto venceu o Vasco por 1-0. Bahia e Atlético do Piauí empataram em 2-2 no tempo normal, e o Atlético do Piauí se classificou nos pênaltis, ganhando por 5-4. O Grêmio eliminou o Atlético de Alagoinhas, ganhando por 3-1. O Santos venceu o Cuiabá por 1-0. O Atlético Mineiro venceu a Inter de Limeira por 2-1. Goiás e Mirassol empataram no tempo normal em 0-0. E o Mirassol ganhou por 3-1, está classificado para a próxima fase. Atlético Paranaense perdeu para o Ceará por 2-1. A Chapecoense venceu o Votuporanguense por 2-1.
A Ferroviária venceu o Real Brasília por 2-0. O Grêmio Prudente venceu o Osasco Sporting, que era o Oeste, né, de Itápolis, agora foi para Osasco, se transformou em Osasco Sporting, 2-0 para o Grêmio Prudente. O Guanabara City de Goiás, grande sensação, já ganhou do Vasco, né? Está classificado, pois venceu a Tunaluso por 1-0. E o Vasco foi eliminado, hein? Atlético Clube de Minas 2, 15 de Jaú também 2, nos pênaltis o 15 de Jaú se classificou vencendo por 4-2. Ponte Preta e Francana empataram em 1-1, a Francana estava ganhando até o finzinho, aos 48 do segundo tempo a Ponte Preta empatou e a Ponte passou vencendo por 5-4 nos pênaltis. Sport e América de Natal empataram em 1-1, nos pênaltis o América de Natal passou vencendo por 7-6 e o Corinthians perdeu para o Guarani por 2-1, Guarani elimina o Corinthians da Copa São Paulo de Futebol Júnior, maior campeão da Copa São Paulo, né? O Corinthians está fora da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Copa da Inglaterra, o Liverpool passou para a próxima fase goleando o Barnsley por 4-1. Szoboszlai, Frimpong, Wirtz e Ekitike fizeram os gols do Liverpool. O Phillips fez o gol do Barnsley. La Liga, rodada 19, complemento da rodada, o Sevilha perdeu em casa para o Celta de Vigo por 1-0, gol de pênalti de Marcos Alonso. Classificação, Barcelona 49 pontos, Real Madrid vice-líder 45, Villarreal terceiro 41, Atlético de Madrid em quarto com 38, Espanhol em quinto com 34, Betis em sexto e o Celta de Vigo já está em sétimo lugar com 29, o Sevilha 14º colocado com 20 pontos. Série A italiana, rodada 20, a primeira do segundo turno, né? O Genoa venceu o Cagliari por 3-0. Colombo, Frendrup e Ostigard fizeram os gols do Genoa. E a Juventus goleou a Cremonese por 5-0. Bremer, zagueiro brasileiro, fez o primeiro. Jonathan David, Ildiz, Terratiano contra e McKinney fizeram os gols da Juventus. Classificação, a Inter é líder com 43 pontos, mesmo empatou, né, na última rodada. 3 pontos de vantagem para o vice-líder Milan, em segundo com 40. O Napoli é terceiro, a Juventus já está em quarto, está ali subindo na tabela. Em quinto, a Roma, todos com 39 pontos. Em sexto, Como com 34. A Atalanta também está subindo, já está em sétimo lugar aí com 31. E a Lazio é a oitava colocada com 28. Copa da França, fase 16, avos de final, o Paris FC venceu o Paris Saint-Germain no Parque dos Príncipes por 1-0, gol de Ikoné. O Paris Saint-Germain está eliminado da Copa da França, eliminado pelo rival de uma quadra, né? O rival da cidade elimina o Paris Saint-Germain, incrível aí o feito aí do Paris FC. Liga Profissional Saudita, rodada 14, Al Azen 3, Al Nadma 2, Al Ettifaq 1, Al Khalej 2 e o Al Hilal venceu o Al Nassr de virada por 3-1. Al Dawsari, Cano e Ruben Neves fizeram os gols do Al Hilal. Cristiano Ronaldo fez o gol do Al Nassr, já tem notícia, tanto do Al Hilal quanto do Al Nassr, com Cristiano Ronaldo no foco. Classificação, Al Hilal lidera com 38 pontos, abrindo 7 pontos de vantagem para o Al Nassr e para o Al Tawon, que são vice-líderes com 31. O Al Nassr vinha numa campanha invicta, agora já está alguns jogos sem ganhar, e o Al Hilal aí abriu 7 pontos de vantagem. O Al Ahly é quarto colocado com 28. Kings League, fase de repescagem. Vamos lá, Estados Unidos 7, Holanda 4, Argentina 5, França 7 e Arábia Saudita 1, Brasil 7. Então, Estados Unidos, França e Brasil estão classificados para as quartas de final. Vamos às notícias do futebol, algumas notícias aqui. Começamos pelo São Paulo, que está vivendo dias turbulentos. Crespo afirmou que o elenco do São Paulo precisa de pelo menos 5 reforços nesta janela por causa de várias saídas e desgaste físico e pediu tempo para a recuperação de Lucas Moura e Caleri, que ainda não estão prontos para retomar o protagonismo após lesões. O técnico lamentou a estreia com derrota por 3-0 para o Mirassol no Paulistão e reforçou que a equipe segue em construção. No mercado, o tricolor já anunciou o retorno do zagueiro Matheus Doria com contrato até 2027, somando-se a Danielzinho e ao goleiro Carlos Coronel, enquanto Lucas Ramon tem pré-acordo. Crespo também deixou claro que não quer colocar a pressão de salvadores nos que voltam de lesão.
A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o ex-diretor adjunto de futebol do São Paulo, Nelson Marques Ferreira, que teria criado cerca de 15 empresas enquanto ocupava o cargo entre 2021 e 2025, apurando se há ligação com possíveis desvios de recursos do clube. A investigação, iniciada a partir de uma denúncia anônima e divulgada pelo Fantástico, analisa também saques em espécie das contas do Tricolor e movimentações apontadas pelo COAF. O inquérito trata o São Paulo como vítima e busca esclarecer a atuação do ex-dirigente no contexto mais amplo da crise política interna, que inclui o processo de impeachment do presidente Júlio Casares. Mas São Paulo, a Polícia Civil investiga supostas irregularidades financeiras no São Paulo, com o delegado Tiago Fernando Correia afirmando que a denúncia inicial apontava desvios estruturados e sistemáticos na gestão do clube, o que motivou a instauração de um inquérito policial. A apuração exibida no Fantástico inclui 35 saques em dinheiro vivo, que somam cerca de 11 milhões de reais entre 2021 e 2025, com a polícia buscando entender a destinação desses valores. Voltando a citar, entre os citados está o ex-diretor adjunto Nelson Marques Ferreira, investigado por criar empresas enquanto estava no cargo. E também são analisadas movimentações envolvendo o presidente Júlio Casares e sua ex-esposa. O clube é tratado como possível vítima no esquema, mas a investigação segue para esclarecer possíveis crimes como associação criminosa e apropriação indébita. O técnico Rafael Guanais exaltou o desempenho do Mirassol após a vitória por 3-0 sobre o São Paulo na estreia do Paulistão, destacando que o time iniciou a temporada com o coração e a mente no lugar certo, mostrou intensidade, esforço máximo e conseguiu traduzir o que vinha sendo trabalhado nos treinamentos em campo. Ele ressaltou a importância de começar bem num campeonato curto e competitivo, manter a invencibilidade como mandante e garantir entrosamento com as novas caras do elenco. A postura e o resultado deram confiança para os próximos compromissos da equipe no estadual. Vamos ao Cruzeiro. O Cruzeiro anunciou a renovação de contrato com o atacante Caio Jorge até dezembro de 2030, com valorização salarial e permanência do artilheiro do último brasileiro no clube, após recusar propostas do Flamengo e de clubes europeus. No novo vínculo ainda não foi oficializada a multa rescisória, mas há entendimento de que para clubes europeus será alta, cerca de 100 milhões de euros, e para propostas iniciadas a partir de 30 milhões de euros haveria abertura para negociação. Paralelamente, o Cruzeiro segue em conversas com Matheus Pereira para estender o contrato do meia criador, com o entendimento de que a permanência é prioridade, mas detalhes de salário e duração ainda estão sendo ajustados nos próximos dias. No Cruzeiro, destaque fora de campo ficou por conta do, entre aspas, atleta Marcão, apelido dado ao pai e empresário de Gerson, que roubou a cena na chegada ao clube durante a estreia da Raposa no Campeonato Mineiro. Marcos Antônio da Silva interagiu com torcedores, distribuiu autógrafos e chegou a usar camisa com sua própria alcunha, em referência a uma frase icônica do presidente do Flamengo, BAP, sobre negociações anteriores envolvendo o filho. A atuação marcante do pai de Gerson tornou-se assunto nas redes e na imprensa, ampliando o buzz, né, o marketing, né, em torno da contratação do meio-campista pelo time mineiro. O Cruzeiro confirmou que o volante Cauã Baptistella, de 18 anos, sofreu um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo na estreia pelo Mineiro e já começou o tratamento conservador sem cirurgia. O clube também atualizou a situação de Matheus Henrique, que deixou o jogo com dores e foi diagnosticado com contratura muscular na panturrilha esquerda, passando por reabilitação no departamento médico. Ambos foram substituídos no confronto contra o Pouso Alegre e estão em avaliação, com prazos de retorno ainda indefinidos. Vamos para um rápido intervalo, já tem notícias do Palmeiras para você, não sai daí. Visionária Esportes. Voltamos aqui com o Visionário Esportes e vamos para mais notícias do futebol aqui para você. O Benfica voltou a demonstrar interesse na contratação do argentino Thiago Almada, atualmente no Atlético de Madrid, e abriu conversas com o clube espanhol para tentar um empréstimo com opção de compra, buscando reforçar o meio-campo da equipe na temporada. O jogador de 24 anos, ex-Botafogo e destaque no futebol brasileiro antes de se transferir para a Europa, não tem tido sequência como titular no Atlético, o que alimenta a possibilidade de saída na janela.
No Brasil, o Palmeiras também mantém negociações pela contratação de Almada, ampliando a disputa pelo meia na janela de transferências. A negociação é considerada difícil por causa do valor pedido pelos espanhóis, estimado em torno de 40 milhões de euros. O Palmeiras acendeu o alerta para o início de temporada marcado por lesões após uma pré-temporada curta de apenas 4 dias de trabalho, com Abel Ferreira falando sobre riscos por causa do condicionamento físico ainda abaixo do ideal. Jogadores como Jefté com edema na coxa, Vitor Roque com entorse no tornozelo e Facundo Torres com lesão muscular já tiveram problemas, enquanto outros nomes ficaram de fora dos primeiros treinos. O treinador definiu que o elenco deve alcançar o auge físico em cerca de 1 mês e por isso planeja rodar o grupo nas primeiras partidas do Paulistão para evitar mais baixas. O Palmeiras finalizou os treinos para o clássico contra o Santos e o atacante Vitor Roque participou das atividades, mas ainda deve ser preservado na segunda partida do Paulistão devido à entorse no tornozelo sofrida na pré-temporada. Abel Ferreira mantém o planejamento de rodar o elenco nas primeiras rodadas, priorizando a recuperação física e prevenção de lesões, enquanto outros titulares como Murilo e Gustavo Gomes estão confirmados. O técnico também segue avaliando a condição de Facundo Torres e Jefté, que passaram por reabilitação muscular recentemente. O Palmeiras inscreveu o zagueiro Koné, de 18 anos e natural da Costa do Marfim, para disputar o Campeonato Paulista de 2026. O jovem defensor que chegou ao clube recentemente já vinha treinando com o time profissional e a expectativa é que possa ganhar experiência nas primeiras rodadas, reforçando o setor defensivo, enquanto alguns titulares são preservados. A inscrição segue as regras da Federação Paulista de Futebol para atletas estrangeiros menores de idade e demonstra a aposta do clube na base e em reforços internacionais promissores. Vamos aqui ao Corinthians. O Corinthians está prestes a anunciar a contratação do lateral direito uruguaio Pedro Milans, de 23 anos, ex-Peñarol, após chegar a um acordo verbal com o jogador livre no mercado. O vínculo com o Timão deve ter 3 ou 4 temporadas e Milans desembarca em São Paulo nos próximos dias para exame médicos e assinatura de contrato, reforçando um setor considerado carente no elenco, especialmente com opção ao titular Mateuzinho. A operação não envolve pagamento de transferência, faz parte do planejamento do clube após a queda do transfer ban. O zagueiro Gabriel Paulista, reforço do Corinthians para 2026, se emocionou ao falar sobre a chegada ao clube. É um sonho jogar aqui, destacou em entrevista após treinos iniciais. O defensor, que passou por passagem recente na Espanha, teve atrito com Vinícius Júnior em momento de disputa no Campeonato Espanhol, mas afirma que aprendeu com a experiência e chega motivado para contribuir com o timão. Gabriel Paulista deve ser integrado gradualmente à equipe titular, trazendo experiência e liderança para a defesa corintiana. O técnico Jorge Sampaoli voltou a cobrar reforços no Atlético Mineiro, afirmando que a diretoria já conhece os nomes desejados para a temporada e que o elenco precisa de ampliação em setores estratégicos para suportar a maratona de competições nacionais e internacionais. Sampaoli ressaltou que a equipe está comprometida com a pré-temporada, mas aumentar a qualidade e profundidade do grupo é essencial para brigar em todas as frentes. A diretoria mineira segue avaliando possibilidades no mercado, incluindo opções nacionais e estrangeiras, dentro do orçamento e das regras do fair play financeiro. As negociações entre Atlético Mineiro e Fluminense pela transferência de Hulk foram oficialmente encerradas pelo comando do clube mineiro, após semanas de tratativas. O Fluminense havia dado ultimato para receber uma resposta, mas não aceitou a exigência do Galo de incluir percentual sobre futuros atletas como parte do pagamento, travando o acordo. As partes haviam discutido valores e prazos, mas o impasse levou à interrupção definitiva da negociação, e o atacante segue no Atlético Mineiro, que agora avalia outras alternativas de reforço para o setor ofensivo. O filho de Felipe Melo, o volante Felipe Melo Júnior, recebeu sua primeira grande oportunidade no time profissional do Fluminense durante a pré-temporada. O jovem, que se destacou nas categorias de base, foi relacionado para treinos e partidas treino com o elenco principal, ganhando chance de mostrar seu potencial e seguir os passos do pai no futebol. A comissão técnica do tricolor carioca elogia a maturidade e o preparo físico do atleta, destacando a importância de dar espaço a jovens talentos para compor o time ao longo do ano. O atacante Savarino mantém futuro incerto no Botafogo, mesmo após o Fluminense desistir da contratação do venezuelano.
Nos bastidores, dirigentes analisam propostas alternativas e o planejamento financeiro do clube, enquanto o jogador segue treinando normalmente com o elenco. A indefinição gera expectativa entre torcedores e imprensa, já que Savarino é considerado peça importante, mas seu contrato e situação salarial ainda são pontos a serem resolvidos antes de qualquer decisão definitiva. O Houston Dynamo dos Estados Unidos confirmou a contratação do zagueiro Lucas Halter, de 25 anos, vendido pelo Botafogo e agora reforço da equipe para a Major League Soccer 2026. O defensor assinou vínculo até 2030-2031 e ocupará a vaga de estrangeiro no elenco americano. A negociação foi fechada por cerca de $1,5 milhão, ou aproximadamente R$8 milhões, por 70% dos direitos econômicos, com Vitória recebendo 10% do valor. Halter chega com experiência de 219 jogos no Brasil, títulos importantes como Brasileirão e Libertadores 2024 pelo Fogão e liderança destacada como capitão no Vitória. O Flamengo já estreou na temporada 2026 no Campeonato Carioca, no dia 11 de janeiro, mas com o time formado majoritariamente pela base, sub-20, empate por 1-1 com a Portuguesa Carioca em Volta Redonda. O elenco principal se reapresentou nesta segunda-feira, dia 12, no Ninho do Urubu, e iniciou a pré-temporada com exames e treinos visando integrá-lo aos compromissos do ano. Internamente, o Flamengo planeja estrear a equipe profissional entre 21 e 25 de janeiro, possivelmente mesclado contra o Vasco no dia 21 e com força máxima no Fla-Flu do dia 25 de janeiro pelo Carioca. Há ainda a alternativa de estrear diretamente no Brasileirão em 28 de janeiro contra o São Paulo, dependendo da decisão técnica. O planejamento considera preservar os titulares nas primeiras rodadas do estadual para focar no calendário mais apertado de 2026. O meia Lucas Paquetá, hoje no West Ham da Inglaterra, está com negociações fortes para retornar ao Flamengo em 2026, tendo acertado os termos pessoais com o clube carioca e deixando claro que sua prioridade é voltar ao Brasil nesta janela de transferências. O Flamengo estaria disposto a oferecer cerca de 40 milhões de euros, aproximadamente 251 milhões de reais pela contratação, valor que supera a proposta inicial de cerca de 35 milhões de euros e coloca pressão sobre o clube inglês pela liberação do jogador. Paquetá chegou a pedir para não ser relacionado pelo West Ham em recentes jogos, reforçando seu desejo de saída, e os ingleses ainda resistem a perder um dos seus principais atletas no meio da luta contra o rebaixamento na Premier League. Houve interesse anterior do Tottenham e outras equipes inglesas, mas a preferência do meia tem sido claramente o retorno ao Flamengo, onde foi formado e fez sucesso antes de brilhar na Europa. O Flamengo confirmou a contratação do goleiro Andrew, de 24 anos, como novo reforço para a temporada 2026. O arqueiro brasileiro chega do Gil Vicente de Portugal após o clube português aceitar a oferta de cerca de 1,5 milhão de euros, aproximadamente 9 milhões e 400 mil reais, mais 10% dos direitos sobre futura venda, e já está previsto para desembarcar no Rio de Janeiro nesta terça-feira, dia 13, ou seja, hoje, para exames e assinatura de contrato de 4 anos. Revelado nas categorias de base do Botafogo, André disputou mais de 120 jogos na Primeira Liga Portuguesa e será a opção no setor de goleiros ao lado de Agustin Rossi, reforçando a meta flamenguista de competir forte no Carioca nas próximas competições nacionais e internacionais. O Flamengo renovou o patrocínio com a Shopee, gigante do varejo digital, estendendo a parceria pela temporada 2026. A marca seguirá na manga das camisas dos times profissional masculino, feminino e sub-20, incluindo ações especiais, campanhas promocionais, cupons e ativações com influencers ligados ao clube. O vínculo foi ampliado após forte desempenho comercial e engajamento da loja oficial rubro-negra na plataforma, fortalecendo a presença digital do Flamengo e a conexão com a torcida. O acordo também prevê continuidade da venda de produtos exclusivos do clube no Marketplace, com foco em social commerce e iniciativas ao longo de 2026. O Santos foi condenado pela Corte Arbitral do Esporte, o CAS, a pagar cerca de 2 milhões e 600 mil euros, aproximadamente 16 milhões a 16 milhões e meio de reais, ao Arouca de Portugal pela dívida da compra do zagueiro João Basso, com recurso negado e sem possibilidade de apelo. O clube agora tem 45 dias para quitar o débito, sob risco de sofrer um transfer ban da FIFA, que impediria registrar novos atletas. O Peixe classificou o caso como herança de gestões passadas em nota oficial, mas precisa resolver essa pendência para não ver seu planejamento esportivo prejudicado.
João Basso foi contratado em 2023 e apesar de ter participado da campanha de acesso à Série A, atualmente figura fora das principais opções do setor defensivo. Essa é mais uma complicação financeira e esportiva para o clube alvinegro no início de 2026. O Santos oficializou a venda do lateral esquerdo Souza ao Tottenham por cerca de 15 milhões de euros, aproximadamente 94 milhões de reais, na janela de janeiro de 2026. O jovem de 19 anos, revelado na base do Peixe, viajou à Inglaterra para realizar exames médicos e assinar contrato com o clube londrino, que busca reforçar a lateral esquerda no mercado europeu. Na negociação, Souza abriu mão de parte dos seus direitos econômicos, permitindo que o Santos ficasse com 100% do valor arrecadado, estratégia importante para reforçar o caixa do clube no início da temporada. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos com mais notícias do futebol dos clubes brasileiros, com foco no Internacional, no Vasco e outros clubes. Não sai daí, tem clubes internacionais também. Fica aí, hein? Visionária Esportes. Voltamos com Visionário Esportes, mais notícias do futebol aqui, vamos para mais clubes nacionais, começamos esse bloco com o Internacional. O Internacional tem interesse no atacante Alejandro, artilheiro do Brasileirão 2024 pelo Vitória e atualmente no CSKA Moscou, e tenta avançar nas negociações para trazer o centroavante ao Beira-Rio. As conversas são para um empréstimo de temporada com opção de compra. A diretoria colorada já abriu contato com o clube russo e monitora a situação do jogador para reforçar o setor ofensivo, que é prioridade no mercado de transferências de 2026. Até o momento, o Inter só anunciou o meia Paulinho Paula como reforço, mas segue em busca de um nome de impacto para o ataque. O Internacional teve suas contas bancárias bloqueadas pela Justiça do Rio Grande do Sul por uma dívida com o empresário Pablo Alan Leckler Fluxa, que intermediou a contratação do atacante Carlos Palacios em 2021. A dívida original de cerca de 154 mil dólares, aproximadamente 640 mil reais, não foi quitada integralmente, e com juros e honorários o valor se aproxima de 800 mil reais, levando à medida judicial. O clube tenta conseguir efeito suspensivo para derrubar o bloqueio, alegando dificuldade financeira e risco de prejuízos operacionais, mas esse pedido já foi negado pela Justiça. O Internacional nega a validade do contrato apresentado pelo agente e afirma que há excesso na cobrança, mantendo debates jurídicos em andamento enquanto busca acordos para pagar o débito e liberar as contas. O técnico Fernando Diniz analisou o mercado de reforços do Vasco nesta segunda-feira e reafirmou que o clube seguirá buscando soluções pontuais, respeitando as limitações financeiras e a necessidade de ser assertivo nas contratações. Ele destacou que nomes como Alan Saldívia e Johan Rojas já foram mapeados há algum tempo e que a diretoria tem outros alvos estudados com cuidado, sem criar grandes expectativas. Diniz também ressaltou que a manutenção da base, especialmente de Ryan, é um dos pilares do plano para 2026 e que pode aproveitar jogadores que retornam de empréstimo ou da base para compor o elenco. O treinador enfatizou o trabalho conjunto com a direção e a dificuldade de contratar em meio a recursos limitados, mas afirmou que vamos buscar soluções para reforçar o time de forma inteligente. O meia colombiano Johan Rojas, de 23 anos, foi oficialmente apresentado pelo Vasco e enalteceu a grandeza do clube e o trabalho do técnico Fernando Diniz, chamando o Cruz Maltino de um grande clube e afirmando que sua ambição é ajudar a fazer o Vasco ainda maior nesta temporada. Rojas chega por empréstimo do Monterrey do México até o final de 2026 com opção de compra e mostrou entusiasmo com o estilo de jogo proposto por Diniz. O novo reforço destacou também seu objetivo de conquistar títulos pelo time e retornar à seleção colombiana, vendo o Vasco como uma excelente vitrine para sua carreira. O Vasco avalia que as possíveis saídas de Verratti e David na janela de janeiro podem ser importantes para cumprir metas financeiras e liberar espaço na folha salarial, uma diretriz prioritária da diretoria para reforçar o elenco de forma sustentável em 2026. A negociação do atacante argentino com o Cerro Porteño do Paraguai ainda não foi oficializada pelo clube, mas caso avance, sua saída reduziria custos do salário alto que ele recebe. Já o volante David tem proposta aceita pelo Vitória da Bahia e negocia diretamente com o time baiano. Essas movimentações podem gerar uma economia mensal de até cerca de 1,5 milhão de reais, facilitando ajustes orçamentários e a abertura de vagas no elenco para reforços.
O atacante TT, de 25 anos, desembarcou em Porto Alegre nesta segunda-feira, dia 12, para reforçar o Grêmio em 2026, sendo recebido com festa por cerca de 100 a 150 torcedores no aeroporto Salgado Filho. Formado nas categorias de base do tricolor e após passagens pela Europa, o jogador assinou contrato até o fim de 2029 com o clube gaúcho, em negócio tratado como um dos mais importantes da temporada. TT interagiu com os torcedores na chegada, agradeceu o apoio e disse estar muito feliz pelo retorno ao clube que o revelou, antes de seguir para o CT e será apresentado oficialmente ainda hoje, terça-feira. No início da temporada 2026, 6 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro ficam sem patrocinador master de apostas esportivas no uniforme, reflexo de rescisões e contratos que não foram renovados no fim de 2025. Internacional, Bahia e Curitiba perderam ou encerraram vínculos com casas de apostas, somando-se a Grêmio, Santos e Vasco, que também começaram o ano sem parceiro principal deste segundo segmento estampado na camisa. O cenário mostra uma redução no domínio das bets no futebol brasileiro, ainda que muitas equipes do Brasileirão mantenham acordos com empresas licenciadas e a busca por novos patrocinadores ou realinhamento comercial segue a todo vapor. E vamos para agora as notícias do futebol internacional. Começamos com a bomba no Real Madrid, né? Principal notícia aqui, o Real Madrid anunciou nesta segunda-feira a saída do técnico Xabi Alonso em comum acordo com o clube, após menos de 8 meses no cargo e logo após a derrota por 3-2 para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha. O time merengue comunicou oficialmente o desligamento do treinador, que havia chegado em meados de 2025 para substituir Carlo Ancelotti, e deixa o clube na segunda posição da La Liga, atrás do rival catalão. Em seu lugar, o clube promoveu Álvaro Arbeloa, ex-zagueiro e ídolo do Real, que comandava o Real Madrid Castilha e vinha trabalhando nas categorias de base desde 2020. Ele assume imediatamente o time principal e estreia já nas próximas partidas oficiais. A troca de técnico reflete a pressão por resultados mais consistentes e a busca por um novo impulso na temporada espanhola e na Champions League. Após a final da Supercopa da Espanha, vencida pelo Barcelona por 3-2 sobre o Real Madrid, surgiu polêmica envolvendo Kylian Mbappé. Imagens e vídeos mostraram o atacante sugerindo aos colegas do Real que deixassem o campo no momento da festa e da entrega de troféu, evitando a tradicional Guard of Honor e aplausos à equipe campeã, gesto que foi amplamente interpretado como falta de esportividade e criticado nas redes sociais e pela imprensa internacional. O presidente do Barcelona, Joan Laporta, comentou que na vitória e na derrota é preciso ser generoso e respeitoso, demonstrando surpresa com a atitude de Mbappé e ressaltando a importância dos valores esportivos. Alguns companheiros de Real Madrid permaneceram no gramado, mas a cena reforçou o debate sobre respeito e etiqueta em cerimônias de títulos, gerando repercussão significativa entre torcedores e especialistas. O técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, pediu desculpas publicamente ao jogador Vinícius Júnior e ao presidente Florentino Pérez do Real Madrid pela sua atitude durante a semifinal da Supercopa da Espanha, quando foi flagrado provocando o atacante brasileiro e afirmando que Florentino o demitiria. Simeone admitiu que não foi bem e que colocar-se naquela posição foi errado, reconhecendo que ultrapassou os limites em sua provocação. Ele fez o pedido de desculpas em coletiva antes do jogo do Atlético pela Copa do Rei, ressaltando que o time vencedor mereceu avançar, mas deixando claro que seu comportamento não foi adequado. A polêmica repercutiu pelo futebol espanhol, com críticas ao episódio por falta de respeito e esportividade entre rivais. Agora o Barcelona, o atacante Rafinha brilhou novamente na final da Supercopa da Espanha, marcando 2 gols no Barcelona na vitória por 3-2 sobre o Real Madrid e consagrando-se MVP da decisão pela segunda vez seguida, tornando-se o segundo maior brasileiro artilheiro em Barça contra Real Madrid na história dos clássicos. Não é o clássico, né? Ele deu crédito ao técnico Hansi Flick, dizendo que tinha um pé fora do clube, antes da chegada do treinador, e que ele foi crucial para sua permanência e sucesso no Barça. A imprensa espanhola destacou a atuação como decisiva e chamou o brasileiro de um craque, ressaltando o impacto de seus gols no título e a influência na campanha catalã. Flick também elogiou sua mentalidade e intensidade, ressaltando como Rafinha afeta positivamente o time nos jogos grandes. Depois da conquista da Supercopa da Espanha pelo Barcelona contra o Real Madrid, um momento curioso virou foco nas redes. Durante uma live nos vestiários feita por Lamine Yamal, o jovem atacante filmou acidentalmente o goleiro Szczęsny fumando um cigarro, o que levou Yamal a virar a câmera e encerrar a transmissão dizendo: "Isso não se pode gravar".
O vídeo vazou rapidamente nas redes e gerou repercussão entre torcedores e internautas, já que o polonês é conhecido por admitir o hábito de fumar e chegou a comentar sobre isso em entrevistas. Inclusive ele disse que queria parar de fumar, né? Então, teve uma recaída. O atacante Ousmane Dembélé, de 28 anos, estrela do Paris Saint-Germain, recusou a última proposta de renovação contratual do clube francês porque os valores não agradaram seu staff. Os parisienses ofereceram cerca de 30 milhões de euros por temporada, aproximadamente 188 milhões de reais. Mas o jogador deseja algo em torno de 60 milhões de euros por ano, aproximadamente 376 milhões de reais, para estender o vínculo que vai até junho de 2028, o que travou as conversas por agora. As partes seguem distantes nas negociações, sem previsão de acordo próximo. E o atacante Endrick brilhou na sua estreia pelo Lyon na Copa da França, marcando o gol da vitória por 2-1 sobre o Lille e garantindo a classificação da equipe às oitavas de final. A imprensa francesa, especialmente o tradicional jornal L'Équipe, elogiou sua atuação e o chamou de prodígio, destacando que ele não desapontou nas expectativas e foi decisivo com seus dribles e chutes inspirados na partida de estreia. A reação da mídia local reforça a impressão de que o jovem brasileiro pode ter grande impacto no futebol francês durante seu empréstimo. O goleiro Bento, de 26 anos, da seleção brasileira do Al Nassr, da Arábia Saudita, acertou sua transferência para o Genoa, da Itália, em negócio bem encaminhado com um empréstimo com opção de compra em cerca de 9 milhões de euros, aproximadamente 56 a 60 milhões de reais. Acordo verbal feito com o clube italiano. O brasileiro perdeu espaço no Al Nassr após a chegada de Jorge Jesus e buscava mais sequência, visando especialmente maior visibilidade antes da Copa do Mundo de 2026. No entanto, a transferência enfrentou um revés. Após a derrota para o Al Hilal, o titular Nawaf Al-Akidi foi expulso e suspenso, o que levou o Al Nassr a suspender temporariamente a liberação de Bento, mantendo-o no elenco por precaução até que a equipe esteja mais confortável na posição de goleiro. Assim, apesar do acordo estar feito e Bento querer a mudança para a Itália, a formalização e o embarque ainda dependem da evolução desta situação no clube saudita antes de fechar oficialmente com o Genoa. Vai virar novela, vamos acompanhar. Na derrota do Al Nassr por 3-1 para o Al Hilal pela Liga Saudita, o atacante Cristiano Ronaldo chamou atenção por um gesto polêmico contra a arbitragem após o terceiro gol do rival. Já no banco de reservas, ele foi flagrado fazendo um sinal que sugeria roubo, em clara demonstração de insatisfação com 2 pênaltis e a expulsão do goleiro Al-Akidi, marcados pelo árbitro francês François Letexier. O episódio aconteceu depois de CR7 abrir o placar, mas ver a equipe sofrer a virada em jogo bastante contestado nas redes sociais e pela imprensa internacional. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos com notícias de outros clubes internacionais, como o Napoli, como o Manchester United, o Tottenham e também outros clubes brasileiros. Não sai daí, eu já volto. Visionária Esportes. Voltamos aqui com o Visionário Esportes, mais notícias do futebol aqui para você. Começamos, futebol internacional, Napoli. O Napoli já fechou um acordo com o João Gomes, volante brasileiro do Wolverhampton, para contratar o jogador na janela de junho de 2026, acertando os termos pessoais e econômicos com o atleta e seu staff. O clube italiano bloqueou a operação e planeja sua chegada assim que a janela abrir. Apesar do acordo com o jogador estar praticamente selado, a negociação ainda depende da definição de um acerto com o Wolverhampton, que detém o seu contrato, antes de concluir oficialmente o negócio no meio do ano. Gomes, de 24 anos, ex-Flamengo e convocado pela seleção brasileira, tem sido alvo de interesse de outros clubes europeus e pode ser peça importante no meio-campo do Napoli na próxima temporada. A Adidas lançou uma bola especial da UEFA Champions League para celebrar os 25 anos de parceria com a competição, comemorando um quarto de século como fornecedora oficial do torneio europeu de clubes. O modelo é uma reinterpretação do clássico design Star Ball original, mantendo as estrelas e gráficos icônicos e adicionando um efeito de cor que muda do preto ao violeta conforme o ângulo de visão, além de um logo comemorativo dos 25 anos estampado na peça. A bola, com estrutura termicamente selada e mesma tecnologia dos modelos oficiais, será usada nos próximos dias de jogo da fase de grupos e está disponível nas lojas Adidas e parceiros selecionados.
O Manchester United está prestes a anunciar Michael Carrick como técnico interino até o fim da temporada 2025-2026, após a demissão de Ruben Amorim. Carrick, de 44 anos, ex-volante e ídolo do clube, é apontado como principal candidato nas negociações com a diretoria e tem apoio crescente entre dirigentes, comissão técnica e parte do elenco. Ele já teve uma breve passagem como interino em 2021. A equipe comandada por Darren Fletcher nas últimas rodadas sofreu eliminação precoce da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga Inglesa, o que fará o United disputar apenas 40 jogos na temporada, o menor número desde 1914-1915. Desafio para Carrick buscar uma classificação da Premier League e melhorar o desempenho geral. Impressionante, hein? Manchester United. O outro clube aqui também tá difícil, Tottenham. O meio-campista Rodrigo Bentancur, de 28 anos, do Tottenham, passará por cirurgia no bíceps femoral após sofrer uma lesão na partida contra o Bournemouth e ficará afastado por cerca de 3 meses, o que o tira de boa parte da temporada e agrava a crise no setor de meio-campo dos Spurs. A ausência de Bentancur intensifica a pressão sobre o técnico Thomas Frank, que já lida com vários desfalques no elenco. E o clube agora avalia reforçar o meio-campo já na janela de janeiro para compensar a baixa do uruguaio. O Tottenham está muito perto de acertar a contratação do meia Conor Gallagher, de 25 anos, que está no Atlético de Madrid, em uma negociação permanente avaliada em cerca de 40 milhões de euros, aproximadamente 235 milhões de reais, para reforçar o meio-campo após a lesão de Rodrigo Bentancur. O clube inglês já chegou a um acordo com o Atlético e Gallagher manifestou interesse em voltar à Premier League, superando a concorrência do Aston Villa na disputa pelo jogador. Gallagher, que já atuou pela seleção inglesa e foi revelado pelo Chelsea, perdeu espaço no time espanhol e vê na mudança a chance de mais tempo de jogo e projeção na temporada. Um torcedor do Aberdeen, na Escócia, foi condenado a 18 meses de prisão por ter lançado uma cadeira para o gramado durante uma partida do campeonato escocês e atingido o lateral Jack Mackenzie, à época jogador do próprio time, causando lesões sérias no rosto e deformidade permanente. O homem, David Gowans, de 32 anos, admitiu conduta imprudente e foi também banido dos estádios por 10 anos e recebeu um banimento vitalício do clube. O tribunal caracterizou o ato como perigoso e irresponsável, destacando o risco grave para a segurança no futebol. O ex-companheiro de James Rodrigues no Clube León, Jordi Cortizo, afirmou que um dos motivos da saída do colombiano foi a desmotivação após o clube não disputar o Mundial de Clubes, torneio pelo qual James havia sido contratado visando essa participação, mas que acabou ficando fora da agenda do León. Cortizo disse que ele chegou por causa do Mundial de Clubes, se desmotivou e isso acabou afetando também o grupo, sugerindo que essa falta de estímulo e o golpe duro de não jogar a competição contribuíram para a decisão de não renovar o contrato do meia e sua saída no fim de 2025. Vamos a mais clubes brasileiros agora aqui, ó. No Barradão, a volta olímpica do Vitória ganhou tom especial nas redes sociais após a vitória histórica de Wagner Moura no Globo de Ouro, com torcedores pedindo que o clube faça uma festa e até traga o ator para celebrar no estádio, dada sua ligação com o time e a conquista internacional. A publicação do clube sobre o prêmio rendeu cobranças por uma homenagem maior, inclusive com ideias de camisa comemorativa ou presença do ator em um bavi. E no cinema, o filme O Agente Secreto, vencedor do Globo de Ouro e estrelado por Wagner Moura, traz passagens do futebol pernambucano, com referências a Náutico, Santa Cruz e esporte, com transmissões de rádio e cenas com faixas de torcedores no carnaval recifense, conectando a cultura local ao enredo vencedor. O lateral direito Roman Gomes, contratado pelo Bahia recentemente, teve seu nome publicado no bid da CBF e agora está oficialmente habilitado para jogar pelo Esquadrão de Aço, ficando à disposição do técnico Rogério Ceni para estrear nas próximas partidas da temporada 2026. O argentino de 21 anos chegou ao clube após passagem pelo Estudiantes da Argentina, assinou contrato longo e já treina com o elenco, mas a data exata de sua estreia ainda depende de opção técnica e escalação de Ceni nos próximos jogos.
O Sport Recife fez uma consulta ao staff do goleiro Gatito Fernandes, ex-Botafogo e atualmente no Cerro Porteño do Paraguai, demonstrando interesse em sua contratação para reforçar o time na Série B de 2026. A ideia do Leão da Ilha seria um empréstimo sem custo de transferência, mas o negócio enfrenta obstáculos por conta do alto salário do jogador, acima do teto estabelecido pelo Sport, e por ele ainda ter a ambição de permanecer competitivo e visível para a seleção paraguaia. O técnico da Chapecoense, Gilmar Dalpozo, admitiu ter sido pego de surpresa com o anúncio oficial da contratação do atacante Yannick Bolasie, dizendo que eu nem sabia sobre a divulgação quando foi questionado após a derrota por 2-0 para o Camboriú no Campeonato Catarinense. Dalpozo afirmou que sabia que apenas que havia negociações, mas nada confirmado oficialmente, e ressaltou que o foco agora é em reverter a situação da equipe, independentemente da chegada do reforço. Bolasie, de 36 anos, assinou até dezembro de 2026 e deve chegar a Chapecó nesta sexta-feira para exames e apresentação. Mais Chapecoense. Chapecoense lançou nesta segunda-feira, dia 12, a nova camisa de goleiro para a temporada 2026 em homenagem ao Torino, clube italiano também marcado por uma tragédia aérea na história do futebol. O uniforme traz a cor grená e detalhes como o patch e a inscrição Per sempre amici, simbolizando a amizade e solidariedade entre as duas instituições unidas por desastres aéreos. O de Superga em 1949 com o Torino e o de Medellín em 2016 com a Chape. A ação reforça os laços históricos e de respeito mútuo no futebol mundial. O Coritiba tem inovado no mercado de contratações para 2026, combinando tecnologia e análise científica para tomar decisões mais precisas sobre reforços, transformando grandes volumes de dados em insights que vão além do olhar tradicional do futebol. O clube, sob a gestão da SAF, com apoio de especialistas, usa ferramentas analíticas para avaliar desempenho, características físicas, perfil dos atletas e projeções que se alinhem ao estilo de jogo desejado, visando reduzir erros e aumentar a assertividade das escolhas. Essa abordagem também complementa a estratégia de reforçar o elenco com experiência e intensidade física traçada pela diretoria. O meia Nenê celebrou sua chegada ao Botafogo da Paraíba, em João Pessoa, dizendo estar feliz e motivado e prometendo corresponder dentro de campo na temporada 2026, que terá Campeonato Paraibano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série C do Brasileiro. A recepção foi marcante, com torcida lotando o aeroporto para a festa de boas-vindas ao veterano de 44 anos. A diretoria vê o reforço como peça-chave do projeto da SAF e afirma que a contratação de Nenê ajuda a mostrar a força do futebol paraibano para o país. Além disso, Neymar desejou sucesso ao meia nas redes sociais, reforçando a expectativa em torno do reforço. No Atlético Paranaense, a análise do empate por 1-1 com o Cianorte, com o time de aspirantes fora de casa, destaca que os jovens jogadores mostraram maturidade mesmo em um cenário difícil, mantendo a invencibilidade no Campeonato Paranaense, reagindo após sair atrás no placar e lidando com gols anulados pela arbitragem sem VAR. Esse desempenho é visto como um ponto positivo a ser valorizado, sobretudo pelo contexto de adaptação e pela postura competitiva diante de adversidades. O técnico João Correia elogiou a postura da equipe e a resposta ao desafio. O Remo anunciou oficialmente a contratação do zagueiro Talisson, de 23 anos, reforçando sua defesa para a temporada 2026, que inclui o Campeonato Paraense, a Copa do Brasil e o retorno à Série A do Brasileiro. O defensor chega por empréstimo do Coritiba e já treina com o elenco azulino durante a pré-temporada do CT do Retrô, em Recife, trazendo presença física, ele mede 1,90 m de altura, e experiência após 22 jogos pelo Paysandu na Série B 2025. Talisson declarou estar focado e determinado a contribuir para uma grande temporada pelo Leão Azul, mirando espaço no time titular e força no sistema defensivo do clube. O volante Gabriel, do Red Bull Bragantino, celebrou ao atingir a marca de 50 jogos pelo clube na recente vitória por 1-0 sobre o Noroeste pelo Paulistão, destacando o orgulho de alcançar o feito em cerca de um ano desde sua chegada em 2025. Ele frisou que, além da marca individual, seu foco e o do grupo estão na busca por títulos em 2026, com metas claras de conquistar competições como o Paulista e lutar por vagas em torneios nacionais e internacionais. Gabriel também ressaltou a importância da manutenção da base do time e da mentalidade ambiciosa do clube para seguir crescendo no cenário do futebol brasileiro. Vamos para um rápido intervalo, já voltaremos aí com as notícias dos outros esportes. Não sai daí!
Visionária Esportes. E voltamos aqui com Visionário Esportes e vamos para agora as notícias dos outros esportes aqui. No wildcard da NFL neste domingo, o New England Patriots venceu o Los Angeles Chargers por 16-3, com atuação dominante da defesa, que limitou o Chargers a apenas um field goal e 6 sacks em Justin Herbert. Drake May comandou o ataque dos Pats com 268 jardas aéreas, 66 corridas e um touchdown para Hunter Henry, enquanto o kicker Andy Borregales marcou 3 field goals. A vitória marcou o primeiro triunfo dos Patriots nos playoffs desde 2019 e garantiu a classificação para a Divisional Round, onde enfrentarão o vencedor de Steelers e Texans. Os Chargers encerram sua temporada na pós-temporada, novamente na fase de wild card. Os San Francisco 49ers perderam o tight end George Kittle após ele sofrer uma lesão no tendão de Aquiles durante a vitória por 23-19 sobre o Philadelphia Eagles na rodada de wild card nos playoffs da NFL. A lesão foi tão grave que ele foi retirado de campo de maca e está fora da próxima fase contra o Seattle Seahawks, juntando-se ao DM já lotado de desfalques em São Francisco. Kittle, um dos líderes ofensivos e principais alvos do quarterback Brock Purdy, vinha sendo peça central do ataque e agora enfrenta tempo de recuperação prolongado, deixando os 49ers sem um dos seus jogadores mais impactantes para a sequência pós-temporada. Vamos ao hockey. Na NHL deste domingo, dia 11, o Nashville Predators venceu o Washington Capitals por 3-2, com o Roman Josi liderando com 1 gol e 2 assistências, e Steven Stamkos também marcando. Ovechkin anotou e chegou a 20 gols na temporada, mas não evitou a derrota. No outro confronto, o Vegas Golden Knights atropelou o San Jose Sharks por 7-2, com Thomas Hertl somando 5 pontos, 2 gols e 3 assistências, e Jack Eichel também com 2 gols na vitória dominante fora de casa. Vamos ao basquete agora, basquete americano aqui pra vocês, pela NBA, alguns jogos apenas, né? O domingo teve vitória do Atlanta Hawks fora de casa sobre o Golden State Warriors por 124-111, com destaque para Nickel Alexander Walker, que anotou 24 pontos e comandou o ataque da equipe. Já na rodada de segunda-feira, o Utah Jazz venceu o Cleveland Cavaliers por 123-112 em atuação dominante no ataque. O jovem Keontae George foi o cestinha da partida com 32 pontos, enquanto o Lauri Markkanen brilhou com um duplo-duplo, somando 28 pontos e 12 rebotes. Os resultados reforçam o bom momento do Jazz no Oeste e freiam tentativas de reação dos adversários na temporada regular. O líder da Conferência Oeste é o Oklahoma City Thunder, com 33 vitórias e 7 derrotas. E o líder da Conferência Leste é o Detroit Pistons, com 28 vitórias e 10 derrotas. O ídolo Zico marcou presença no jogo do Orlando Magic pela NBA em Orlando neste domingo, dia 11, assistindo a vitória por 128-118 sobre o New Orleans Pelicans no Kia Center. Antes da partida, ele foi homenageado pela franquia da Flórida. A mascote Stuff entregou ao ex-camisa 10 do Flamengo uma camisa oficial personalizada do Magic com seu nome e o número 10, em clima descontraído e de festa na arena. Zico agradeceu a homenagem e interagiu com o público, reforçando a conexão entre o futebol brasileiro e a NBA. Legal isso, né? Homenagens ao nosso galinho. Basquete brasileiro agora? NBB? Na NBB, a rodada teve grandes atuações individuais. O Bauru venceu Pinheiros por 101-94, com show do veterano Alex Garcia, 45 anos de idade, ainda jogando muito basquete. Destaque da partida aí com 26 pontos e 9 assistências. O União Corinthians bateu o Pato Basquete fora de casa por 80-72, com Nathaniel Barnes anotando 15 pontos e Scott garantindo duplo-duplo com 12 pontos e 15 rebotes. Já o Brasília superou o Caxias do Sul por 77-65, liderado pelo argentino Facundo Corvalán, cestinha com 21 pontos. Na classificação, cestinha da equipe, né? Na classificação, a liderança segue dividida entre Flamengo e Franca, ambos com 18 vitórias e apenas 3 derrotas na temporada. A Unifacisa busca aproveitar a sequência de vitórias sobre Flamengo e Vasco no NBB 2025-2026 para manter 100% de aproveitamento contra os clubes cariocas no retorno da competição.
O Jacaré reencontra o Botafogo na Arena Unifacisa após vencer o Vasco por 78-75 e derrotar o Flamengo no último lance, com foco em repetir a boa atuação do primeiro turno, quando bateu o Vasco fora de casa por 84-80. A equipe de Campina Grande quer usar a fase caseira para embalar de vez no campeonato e subir na tabela. Pela Superliga Feminina de Vôlei, a rodada foi marcada por vitórias consistentes das equipes favoritas. O SESI Bauru superou o Mackenzie por 3-0, com parciais de 25-17, 25-22 e 25-19. O Minas também venceu sem sustos o Barueri por 3-0, parciais de 25-18, 25-23 e 25-20. Já o Praia Clube confirmou o bom momento ao bater o Maringá por 3-0, com parciais de 25-19, 25-16 e 25-15. Em Sorocaba, o Osasco virou sobre o Renasce e venceu por 3-1, após perder o primeiro por detalhe. Mesmo sem jogar na rodada, o Sesc Flamengo segue na liderança da competição com 34 pontos. O icônico carro da primeira vitória de Michael Schumacher na Fórmula 1, o Benetton B19205, que ele conduziu no GP da Bélgica de 1992, vai a leilão entre 23 e 30 de janeiro pela Broad Arrow Auctions. A expectativa é de que o monoposto histórico seja arrematado por algo em torno de 8 milhões e meio de euros, cerca de 53 milhões de reais, com interesse global de colecionadores. Além dele, outros itens de Schumacher, como capacete, macacões e volante autografado, também estão na lista de vendas. Essa máquina marcou o início da lenda do heptacampeão na Fórmula 1 e foi o último carro a vencer um GP com câmbio manual, reforçando seu valor histórico e colecionável. O piloto Pierre Gasly da Alpine disse que pretende se aventurar no mundo da moda no futuro, destacando que sua paixão pelo estilo cresceu especialmente após morar em Milão, capital fashion da Itália, e que ele vê na criatividade do setor algo que quer explorar além da Fórmula 1. Segundo Gasly, a mudança cultural na Fórmula 1, que permite aos pilotos expressarem sua personalidade fora das pistas, foi em grande parte aberta pelo exemplo de Lewis Hamilton, que transformou sua influência esportiva em atuação no universo fashion. Apesar do interesse, ele afirmou que a prioridade continua sendo o desempenho na pista, com a moda vista como um projeto de longo prazo. O presidente da divisão de corridas da Honda, Koji Watanabe, fez uma admissão preocupante sobre o desenvolvimento do motor da Fórmula 1 para 2026, que será usado pela Aston Martin em sua nova parceria técnica. Watanabe disse que, embora ainda acreditem ser possível entregar uma unidade de potência competitiva, nem tudo está indo bem, e a Honda enfrenta dificuldades em várias áreas do projeto, necessitando de mais tempo para alcançar suas metas de desempenho e confiabilidade. Ele garantiu que nenhum problema é fatal, mas reconheceu que o trabalho ainda é uma batalha, enquanto concentram esforços em ajustes e melhoras antes do início da temporada. Aqui uma notícia triste aqui, né? O ex-piloto brasileiro de Fórmula 1, Antônio Pizzonia, de 45 anos, foi detido no último sábado no condado de Montgomery, no Texas, sob acusação de agressão com lesão corporal durante um evento de kart que ocorria no Speed Sports Racing Park, onde seu filho competia na Winter Series. Segundo os registros policiais, o incidente envolveu uma confusão com outro adulto, e Pizzonia chegou a ser fichado e pagou fiança para responder ao processo em liberdade. Detalhes sobre o que motivou a situação ainda não foram oficialmente divulgados, e o ex-piloto ainda não se manifestou publicamente sobre o caso. No Rally Dakar 2026, a 8ª etapa em Wadi Ad-Dawasir teve resultados emocionantes. O sul-africano Saud Variwawa, da Toyota, conquistou a vitória entre os carros por apenas 3 segundos sobre o companheiro Henk Lattegan, surpreendendo e mantendo o líder Nasser Al-Attiyah com vantagem reduzida na geral. Nas motos, o argentino Luciano Benavides venceu sua terceira especial em 4 dias e com isso assumiu a liderança geral da categoria, agora com pequena margem sobre o australiano Daniel Sanders. Nos caminhões, o holandês Mitchell van den Brink dominou novamente a 8ª etapa e ampliou ainda mais sua liderança na classificação geral da categoria. Esses resultados mantêm o rally bastante disputado nas principais classes, com mudanças de liderança e etapas definidas por poucos segundos. A Federação Internacional de Motociclismo aprovou mudanças importantes no regulamento para a temporada 2026 que impactam diretamente a segurança e o formato das provas. Entre as novas regras está a proibição de religar a moto em áreas de escape ou pista depois de uma queda.
obrigando que a máquina seja levada atrás das proteções para reinício, medida pensada para reduzir riscos a pilotos e comissários em MotoGP e outros campeonatos sancionados pela Federação Internacional de Motociclismo. Além disso, a federação lançou novas diretrizes de concussão, com período mínimo obrigatório de afastamento para pilotos que apresentem sintomas, de forma a priorizar a saúde e segurança dos competidores, incluindo protocolos de avaliação médica e critérios claros para retorno à atividade. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos com as últimas notícias dos outros esportes, incluindo o tênis e a agenda esportiva do dia. Não sai daí! Visionária Esportes. Voltamos aqui com o Visionário Esportes, vamos para as últimas notícias dos outros esportes, já tem a agenda esportiva do dia, hein? Vamos falar do tênis. No WTA 500 de Adelaide, a brasileira Beatriz Haddad Maia estreou na temporada 2026 com derrota na primeira rodada. Após vencer o primeiro set, Bia foi superada de virada pela canadense Victoria Mboko, 17ª do mundo, por 2-1, parciais de 5-7, 6-3 e 6-2, em seu retorno às quadras após pausa para cuidar da saúde física e mental no fim de 2025. A número 1 do Brasil não conseguiu manter o ritmo após o set inicial e acabou eliminada precocemente do torneio preparatório para o Australian Open, que começa na próxima semana. O tenista João Fonseca será o cabeça de chave número 28 do Australian Open 2026, garantindo lugar entre os 32 principais do torneio em Melbourne, mesmo após ter caído no ranking para 30º, devido à lesão nas costas e ausência em competições recentes. Isso marca a primeira vez desde Thomas Bellucci no US Open 2015 que um brasileiro figura entre os cabeças de chave de simples masculina de um Grand Slam. A participação de Fonseca, de 19 anos, ainda depende de sua evolução física antes da estreia do Grand Slam, que começa no próximo fim de semana. No skeleton, a brasileira Nicole Silveira conquistou a medalha de bronze na etapa de San Motriz da Copa do Mundo 2026, resultado que garante sua classificação antecipada para os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão Cortina 2026, faltando menos de um mês para o início da competição. Com o pódio, a atleta assegura sua vaga na prova olímpica, reforçando a presença brasileira entre as melhores do mundo no esporte de gelo e encerrando uma campanha histórica na temporada de qualificação. Parabéns aí a Nicole Silveira. O Brasil vai ter vários representantes aí nos esportes de inverno, nas Olimpíadas de Inverno, que será no início do próximo mês. E chegamos agora à agenda esportiva do dia. Dia 13 de janeiro, a nossa fonte é o site ondeassistir.net.br. Começamos com o Campeonato Paulista. 7 da noite tem Novo Horizontino e Guarani, transmissão da TNT e na HBO Max. 9h30 da noite tem Capivariano e Portuguesa, transmitido pela HBO Max. 7 da noite, Campeonato Cearense, Maracanã e Horizonte, canal do YouTube da Federação Cearense de Futebol TV. No mesmo horário tem Campeonato Capixaba com Rio Branco e Serra. Transmissão no YouTube da TVE e da TVE Espírito Santo. 9h30 da noite tem Desportiva e Rio Branco. No YouTube da TVE, TV Brasil e TVE Espírito Santo. 7h15 da noite tem Campeonato Baiano com Jacuipense e Vitória. Transmissão no YouTube da TVE Bahia e da TV Green e TVE da Bahia em TV aberta lá, né? 8 da noite, Campeonato Paranaense com Maringá e Curitiba, transmissão no canal Gold. 8 da noite, Campeonato Pernambucano com Vitória e Jaguar, transmissão no canal do YouTube da Federação Pernambucana de Futebol TV. 8 da noite também, Campeonato Mato Grossense, Chapada e Misto, transmissão do YouTube da Federação Mato Grossense de Futebol TV, né? Canal do YouTube. Futebol alemão, tem Campeonato Alemão, Bundesliga, 2h30 da tarde tem Stuttgart e Eintracht Frankfurt, transmissão no canal Gold e na OneFootball. 4h30 da tarde tem Dortmund, Borussia Dortmund e Werder Bremen, transmissão na Casa TV, na X Sports e na OneFootball. Mesmo horário tem Hamburgo e Bayern Leverkusen, transmissão no canal Gold, Sport TV e OneFootball. No mesmo horário tem Mais e Heidenheim, transmissão no OneFootball. Futebol inglês, 5 da tarde tem Copa da Inglaterra com a semifinal, né? Semifinal da Copa da Liga Inglesa. Vamos corrigir aqui. Copa da Liga Inglesa entre Newcastle e Manchester City. Jogo de ida. Semifinal na ESPN. Copa da Liga Inglesa, tá? Futebol italiano, Copa da Itália, 5 da tarde tem Roma e Torino. Transmissão no Sportnet. Futebol espanhol, Copa do Rei, 5 da tarde, Cultural Leonesa e Atlético Bilbao, transmissão na ESPN 2.
No mesmo horário tem La Coruña e Atlético de Madrid, transmissão no Disney Plus. No mesmo horário também tem Real Sociedad e Osasuna, transmissão na ESPN 4. 4:45 tem Copa da Holanda com Utrecht e Twente, transmissão na N Sports. Futebol das Américas, 6:15 da tarde, série Rio de la Plata com o Huracán da Argentina e Cerro Porteño do Paraguai, transmissão no Disney Plus. 9 da noite tem Everton e Independiente da Argentina, Everton do Uruguai, né? E Independiente da Argentina, Disney Plus. 9:30 da noite, Campeonato Mexicano com Necaxa e Monterrey, transmissão no Sportnet. Campeonato Saudita, 12:15, Al-Oqdud e Al-Kholoud, transmissão no canal GOAT. 2:25 tem Damak e Al-Ittihad, canal GOAT e Sport TV. 2:30 da tarde tem Al-Fateh e Al-Riyad, transmissão no canal do YouTube de Esporte da Band, Band Play e Band Esportes. Vamos aos jogos da Copinha, vamos lá. 11 da manhã, Operário de Campo Mourão e Independente do Amapá, transmissão no canal do YouTube do Paulistão. No mesmo horário, 11 da manhã, Fortaleza e Novo Horizontino, transmissão na X Sports. Mesmo horário, Ituano e Água Santa, transmissão no canal do YouTube do Paulistão. 11 da manhã também tem clássico paulistano aqui da tradicional total, né? Nacional e Juventus. Nacional lá da Barra Funda e Juventus da Moca. Transmissão no canal do YouTube do Ulisses TV. Interessante esse jogo, vai ser legal. 2:30 da tarde tem Retrô de Pernambuco e Inter de Porto Alegre, transmissão no X Sports. 3 da tarde, Red Bull Bragantino e Comercial da cidade de Tietê, transmissão no YouTube do Paulistão. No mesmo horário tem Canaã da Bahia e Figueirense, transmissão no canal do YouTube do Paulistão também. Mesmo horário, Juventude e Águia de Marabá, transmissão no canal do YouTube da X Sports. Mesmo horário, Itaquaquecetuba e União Mogi, transmissão no canal do YouTube do Paulistão. Também no mesmo horário, 3 da tarde, Flamengo de Guarulhos e Monte Roraima, transmissão no canal do YouTube do Ulisses TV. No mesmo horário tem Ibrachina e Atlético Mineiro, transmissão na Cazé TV. 6 da tarde tem o nosso time de Embu das Artes, Fluminense e Referência, transmissão na Cazé TV. O time do Embu das Artes, Referência, vai jogar contra o Fluminense. 7 da noite tem Audax e Santo André, transmissão no canal do YouTube do Paulistão. 7:30 da noite tem Palmeiras e Vitória da Bahia, com transmissão da Cazé TV. 8:30 da noite tem São Paulo e Portuguesa, transmissão da Cazé TV. E 9:45 da noite tem Botafogo do Rio de Janeiro e São José, transmissão na X Sports. Basquete, NBB, 7:30 da noite tem Unifacisa de Campina Grande, né? E Botafogo do Rio de Janeiro. Transmissão na Rede Ita de Campina Grande e no canal do YouTube da Unifacisa Basquete. 8 da noite tem Mogi e Cruzeiro, transmissão na ESPN 2. 9 da noite tem NCAA, Basquete Universitário, Virgínia e Louisville, transmissão na ESPN 3. Às 11 da noite tem Iowa State e Kansas, também com transmissão na ESPN 3. 10 da noite tem NBA, Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs, transmissão na Prime Video. 1 da manhã, Golden State Warriors e Portland Trail Blazers, também com transmissão da Prime Video. Vôlei, 6:30 da tarde tem Superliga Feminina com Brasília e Tijuca, transmissão na GE TV e no Sport TV 2. 6 da tarde, Superliga B Feminina, Flamengo e São Caetano, transmissão no YouTube do Vôlei Brasil. 7:30 da noite, também Superliga B Feminina, Recife e Pinheiros, YouTube do Vôlei Brasil. E 7:30 da noite, Superliga B Masculina, Mogi e Blumenau, canal do YouTube do Vôlei Brasil. Tênis, 7:30 da noite, tem ATP 250 de Auckland, segunda rodada, transmissão no Disney Plus. 9 horas da noite, perdão, WTA 250 de Hobart, segunda rodada no Disney Plus. 9:30 da noite, WTA 500 de Adelaide, segunda rodada, transmissão no Disney Plus. E agora tá rolando o Circuito Mundial de Tênis de Mesa, etapa de Doha, na Cazé TV. E assim, minha gente, vamos chegando ao final de mais uma edição do Visionário Esportes. Que alegria encerrar esta manhã ao seu lado, refletindo sobre princípios que fortalecem nossa caminhada no Senhor. A palavra que nos acompanha hoje está em Hebreus, capítulo 12, versículo 28. Portanto, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Hoje refletimos sobre estruturas e sistemas do reino. O reino de Deus tem fundamentos sólidos, princípios claros e sistemas que sustentam a fé, a justiça e o crescimento de todos que neles estão.
Quando entendemos e seguimos essas estruturas, nossa vida espiritual se torna mais organizada, equilibrada e produtiva. Que você termine este dia consciente da importância de agir segundo os princípios do reino, honrando a Deus em suas decisões, relacionamentos e ações. Seguir os sistemas do reino é caminhar com segurança, sabedoria e propósito, construindo uma vida firme, abençoada e duradoura. Você pode ouvir a reprise do programa de hoje às 6 horas da tarde e também acompanhar o programa pelas suas plataformas digitais favoritas: Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube Music. O programa também é transmitido pela nossa Rádio Vida de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora de Ilhota, em Santa Catarina, nas frequências AM 1040 kHz, FM 102,9 e ondas curtas, pela Londrina Web Rádio da cidade de Londrina, no Paraná, e pela Rádio Professor JT, da cidade de Ponte Branca, no Mato Grosso. Eu sou Manuel Rodrigues, agradeço de coração pela sua audiência e desejo a você um dia abençoado, com fé firme, discernimento e alinhamento com os princípios do Reino de Deus. Se Deus quiser, nos reencontramos amanhã às 9 horas da manhã. Até lá!